Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, feliz de nos encontrar por essa nova formação do mês de outubro, cujo nome, o título, página 464, Escuta Sinodal com Pedro, os apóstolos e o povo de Deus. E o mês de outubro não é só a questão do sínodo que começou ontem, vocês sabem, hein? Ontem começou e irá até 29 de outubro, é quase um mês de trabalho. Devemos rezar que o Espírito Santo, como diz o Papa ontem, ele diz, não é um parlamento, não é uma coisa política, não é uma reunião política para dar orientações políticas, mas o protagonista é o Espírito Santo, o protagonista do sínodo. Então, rezamos para que os participantes, que são quase 400 pessoas, sejam bem inspirados com os bispos e o nosso Santo Padre para orientar, aconselhar, inspirar a igreja, a direção da igreja. É muito importante. Então, é por isso que damos o título dessa formação sobre a sinodalidade. Eu acho que não inspira muitas pessoas essa palavra, sinodalidade. Bom, eu ouvi falar, ok, bom, sinodalidade. Eu vou dormir durante uma hora. Mas não acorda, porque esse nome é um pouco técnico. Não devemos tirar todos os preconceitos e entrar na escuta o que o Senhor quer me dizer com isso. Como minha vida, e o Papa fala de conversão sinodal, como eu posso entrar nessa comunhão sinodal, nessa escuta sinodal, que é o título de hoje, com toda a igreja. Então, odos é a palavra grega, o prefixo sin significa com, significa juntos, e odos significa andar. Então, andar juntos. Isso você entende. Isso não é uma coisa que te faz dormir. Andar juntos. Com quem nós andamos? Nossa vida cristã é uma caminhada, é um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz Jesus. Ele é o caminho. Então, é para caminhar. Seguir Jesus é uma caminhada. Muitas pessoas podem admirar Jesus, muitas pessoas podem amar Jesus, mas Jesus chama a ser seguido. A questão é isso. Com quem eu segui Jesus? Com quem? E a questão da sinodalidade é isso. Porque senão, uma vida cristã, que Deus vai abençoar, proteger e me dar tudo o que precisa, não é a vida cristã. A vida cristã é de andar com irmãos e irmãs de carne e osso, que eu posso tocar, são eles, que eu não escolhi, que Deus escolheu para mim. Eu poderia fazer outra escolha, claro, mas você vai fazer um clube, não vai fazer uma comunidade, nem uma coisa eclesial. O sínodo é de andar com irmãos e irmãs numa vida cristã encarnada. É uma religião muito encarnada, o catolicismo. Com a Eucaristia cada dia, com a fraternidade, é uma religião das mais encarnadas. Então, é por isso que essa dimensão da sinodalidade é um dinamismo, é um movimento que é muito importante. E podemos ser parados. Então, é bom de verificar, justamente, com essa formação desse mês, se eu entendi bem que eu estou caminhando
E de qual modo estou caminhando? Vamos ver alguns critérios. A primeira página 464 é para falar algumas lembranças do Concílio Vaticano II, porque a dimensão sinodal, finalmente, ela toma sua fonte com o concílio, a forma do concílio, a forma conciliar na igreja desde o início. Atos 15 é o primeiro concílio, com os apóstolos e os 120, mais ou menos, lá, que são reunidos. É o primeiro concílio de Jerusalém, para decidir se vamos continuar os ritos do judaísmo ou se o cristianismo vai dizer outras práticas. É muito importante o desafio desse primeiro concílio. E todos os concílios da igreja, muitas pessoas morreram para as decisões do concílio, Nicéia, Constantinopla, e todas as grandes decisões que hoje vivemos sem prestar atenção. Declarar que Jesus é Senhor, mas foi trabalhado num concílio, vários concílios, para declarar nossa fé de hoje. Tudo isso foi elaborado, trabalhado, aprofundado, decidido com os concílios. Então, são coisas muito importantes. A igreja, depois da Pentecostes, a igreja se desenvolve até hoje. E hoje, o último concílio foi o Concílio Vaticano II. Então, é verdade que essa dimensão da sinodalidade tem a sua fonte, a sua referência com o último Concílio Vaticano II. Mas como eu estou reagindo com esse Concílio Vaticano II, que provoca algumas coceiras em alguma pessoa hoje. Então vamos ver um pouco mais longe porque provoca algumas coceiras e reações esse Concílio Vaticano II. Porque é um concílio muito importante, como todos os concílios da Igreja. Muito importante. O Papa Paulo VI, que participou desse Concílio Vaticano II, depois de São João XXIII, diz que o sínodo dos bispos devia repropor a imagem do concílio ecumênico e refletir o seu espírito, seu método. O mesmo pontífice previa que o organismo sinodal, com o passar do tempo, poderia ser aperfeiçoado. Eu acho que o Papa Francisco recuperou essa ideia de aprofundar, aperfeiçoar o concílio, a forma do concílio para orientar a igreja e para dar também um testemunho a esse mundo, a essa geração. São desafios muito importantes nesse momento. O Papa vem de sair ontem também essa nova exortação que é depois de Laudato Si, Laudate Deum, louvai ao Senhor, louvai a Deus, que é 22 páginas. Não é uma grande coisa, mas que é muito importante. E que será lida, que será recebida por todas as outras realidades da sociedade, do mundo inteiro. Então, temos essa graça de ter um pastor que fala também às pessoas, os governantes, à sociedade de hoje. Então, não somente para falar da ecologia, mas a última dimensão de Laudate Deum de ontem, de uma dimensão espiritual muito forte sobre a fé. Ele acaba concluindo com a dimensão da fé. Bom, mas as pessoas vão ouvir que a ecologia não é só uma circunstância, uma coincidência, uma coisa que acontece, mas o homem tem sua responsabilidade atrás. E a conversão do homem é muito importante. E o desafio é importante de toda essa implicação ecológica. São João Paulo II também afirma que esse instrumento do sínodo pode se tornar ainda melhor. A responsabilidade colegial pode expressar no sínodo de uma forma ainda mais plena. E o Papa Francisco foi convencido que essa questão da sinodalidade, ele diz, é uma palavra muito forte, no seu discurso de 17 de outubro de 2015, desde o início de seu pontificado, o Papa Francisco vai dizer: o caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus
espera da igreja do terceiro milênio. Meu Deus, eu não podia imaginar. Sinodalidade é isso que o terceiro milênio espera? Bom, ok, se ele diz assim, hein? Quem eu sou para contradizer e criticar o Papa? Mas precisa então de saber por que podemos pensar que essa dimensão da sinodalidade, de andar juntos, pode ser tão importante. Mas é tão simples de responder que é tão importante porque nosso mundo vai mais e mais no individualismo terrível. O mundo de hoje vai a contra sentido. Ontem no aeroporto tinha uma pessoa em frente de nós com um t-shirt contra a correza do mundo. Aí eu disse, muito bom. É obrigatório de ir contra a correnteza, porque o individualismo e o isolamento é um fechamento, cada um por ele mesmo, pouco importa dos outros. Então, sinodalidade é para curar isso, justamente. Sinodalidade é para despertar a consciência. Como nós, como cristãos, avançamos. Se eu estou me fechando do meu eu egoísta, e mesmo se eu vou na missa cada dia ou cada domingo, eu vou seguir o caminho do mundo, ponto final. Então, a sinodalidade me interpela, me acorda. Como você vive isso? São João vai dizer, aquele que confessa que Deus é Deus, que não ama seu irmão, não é verdadeiro, é mentiroso. Hein? Então, até qual ponto eu vou ter consciência e caminhar realmente todos os dias na minha vida cristã aberta aos outros. Hein? E o Papa sempre lembra, cuidado com os mais pobres, cuidado com os mais pobres, porque a tecnologia pode avançar rapidamente, a tecnologia, a inteligência artificial e todo esse tipo de coisas pode se desenvolver, e os pobres vão continuar na mesmo patamar, mesma vida social, hein, de 50 anos atrás, não fiz progresso nenhum. Então, essa ecologia humana, essa sinodalidade para avançar juntos, é uma consciência que devemos manter despertada. O apóstolo Paulo começa na página 465, quando ele escreve aos Coríntios, no final da carta, 2 Coríntios 13, ele diz o que nós ouvimos em cada missa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Toda a missa, você pode refazer uma reconstituição da missa com as referências bíblicas, e de São Paulo em particular. Tem toda na Sagrada Escritura na missa. Então, vivemos isso, essa comunhão trinitária com Deus e com nossos irmãos. São Cipriano, um grande santo do século III, na África do Norte, São Cipriano diz que a igreja é um povo unido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por isso que a dimensão ecumênica também, que faz parte dessa formação e dessa consideração do sínodo, é muito importante. As pessoas que têm consciência que sua fé é uma fé com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você sabe que o único batismo que é válido, que é reconhecido, o batismo cristão, não é um batismo em nome de Jesus. O batismo em nome de Jesus não é reconhecido. O verdadeiro batismo reconhecido em todas as igrejas é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa dimensão de nossa fé, que reflete a comunhão trinitária. Isso é a base, é a fonte. Deus é comunhão, Deus é família. Não é um Deus que isola, não é um Deus que é individualista. Não existe. Cada vez que tu toma uma decisão muito individualista, pensa 2 vezes. Reza, porque isso talvez pode te fechar. A koinonia do Espírito Santo significa participação, comunhão
entre os fiéis, o que o próprio Espírito suscita como seu artífice e principal agente. Depois eu citei o Papa Bento XVI, página 466, que diz: onde se destrói a comunhão com Deus, que é comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, destrói-se também a raiz e a fonte da comunhão entre nós. As duas comunhões são interligadas. Minha comunhão com meus irmãos, com meu casal, com minha família, e minha comunhão com Deus. Os dois são interligados. Claro que se eu fortaleço a comunhão com Deus, normalmente, os frutos devem se verificar na comunhão com meu casal, minha família, minha comunidade. E onde a comunhão entre nós não for vivida, também a comunhão com Deus Trindade não é viva nem verdadeira. Então, os dois, as duas dimensões são interligadas. Você começa a te afastar de Deus, tu vai te tornar chato com teus irmãos. É automático. Reza um pouco mais. Vai na capela um pouco mais e tu serás mais agradável com os outros. Os outros são chatos. Bom. Os outros são chatos, mas verifica se tua vida de união com Deus não se distanciou um pouco nesse momento, não se resfriou. Porque os dois, alguma vez quando a pessoa diz: eu não vou continuar a vida comunitária porque, meu Deus, todos os dias, eu não vou conseguir a liturgia, a adoração, o texto. Não. Ok, mas depois não vai te queixar que vossa vida cristã se tornou mais complicada, porque é a partir da vida de oração e de união com Deus que eu vou unificar minha vida com os outros. Qualquer vocação, que seja uma vocação religiosa, uma vocação matrimonial, uma vocação familiar, qualquer que seja em comunidade ou fora de uma comunidade, a vida social será de boa qualidade na medida que eu vou cultivar uma união com Deus cada dia. E a vida comunitária é um veículo, é um instrumento. Você é fundador, então você gosta da vida comunitária. Não, eu não gosto, não, mais que você, não. É chata a vida comunitária. Eu poderia fazer 1000 outras coisas interessantes, mas a vida comunitária. Mas isso que me obriga justamente a caminhar juntos e a viver uma comunhão realista, encarnada, concreta, com irmãos que eu não escolhi, porque senão seria minha obra, meu clube. Não. Justamente com pessoas que você não escolhe, justamente com as exigências. Se você me pergunta qual seria a comunidade ideal a partir de mim mesmo, eu não teria a mesma regra de vida, não. Nem o mesmo horário, não. E o Papa Francisco, ele sempre, muitas vezes, ele dá duas indicações para que sejamos alerta de não desviar do caminho, do odos, do bom caminho, sin odos. Eu citei uma dessas citações. Ele diz: desde a época de Jesus, a tentação dos zelosos, dos escrupulosos, dos cautelosos e dos chamados hoje tradicionalistas, e também dos intelectualistas. A tentação, ele fala de duas tentações. O do angelismo destruidor, que em nome de uma misericórdia enganadora liga as feridas sem antes curá-las e medicá-las, que trata os sintomas e não as causas nem as raízes. E a outra tentação dos integristas, dos meticulosos e também dos chamados progressistas e liberalistas. São duas categorias. E as heresias da história nos ajudam. Isso é a página 467. Isso nos ajuda para verificar se somos bem na linha certa da fé da igreja. As heresias. Nós, quando fizemos nossa formação teológica, tínhamos uma amiga professora em Fribourg, que era heresióloga. Ela passava sua vida
a trabalhar as heresias. Ela conhecia uma enciclopédia das heresias desde o primeiro século. Especialidade, né, que pode interessar. Mas de trabalhar o que é contrário e desviado pode nos ajudar a também reconhecer o que é certo. O Papa Francisco focaliza duas formas. O quietismo, eu vou interpretar essa palavra que vem de lá. Ou você está numa heresia do quietismo. Quietismo é uma forma de dizer, mas Deus vai agir, tudo vai dar certo, eu sei que Deus vai me abençoar. Quietismo, hein? Cuidado com essa tentação do quietismo, que não precisa de teus esforços nem de tua responsabilidade. Um certo abandono exagerado. Um abandono exagerado. Bom, aqui no Brasil pode se encontrar isso. Pode. Na França é mais complicado. Na França é a outra heresia. A outra heresia é o pelagianismo. Pelagio foi um monge que declarava que a graça finalmente não é tão importante. São as escolhas e os esforços e o voluntarismo humano que é importante. Pelagianismo se chama. Então, ou você risca de ir do lado do quietismo, né? Não, mas Deus vai prover, Deus vai prever, Deus é providência, Deus vai abençoar, não tem problema, eu tenho fé. Quietismo, cuidado. Né? Quando você deve se responsabilizar, cuidado, porque você vai numa heresia. Né? Ou, não, Deus vai abençoar, mas eu devo fazer tudo. Né? Na casa, quem trabalha sou eu. Então, é pelagianismo, outra heresia que conta tanto com os esforços humanos que Deus só precisa de abençoar. Né? Então, são duas heresias, diz o Papa Francisco. Número 2, página 468. Na igreja, o Senhor permanece sempre nosso contemporâneo. Né? Então, essa comunhão não é uma coisa antiga, não é uma coisa do passado, mas é sempre a viver cada dia. Daí nosso pão cotidiano vem nos renovar também em nossa comunhão eclesial cada dia. E essa fonte da comunhão é o Espírito Santo. O Espírito Santo se chama comunhão. Na primeira carta de João vai dizer que você seja unido ao Pai e a seu Filho. E ele esquece de dizer é o Espírito Santo. Não, mas o Espírito Santo é comunhão. Ele não precisa de dizer unido ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é comunhão em nós. E São Basílio, que o Papa Francisco cita muitas vezes, diz que ele é harmonia. O Espírito Santo nos harmoniza interiormente e também em nossos relacionamentos fraternos. É ele que harmoniza. E eu citei Atos 15, no final do primeiro sínodo, do primeiro concílio, São Lucas vai escrever, de fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo e nós decidimos, não há outra tradução. 15, 24, 28. O Espírito Santo e nós decidimos. A citação do Papa Bento XVI, página 469. O Papa Bento XVI diz: a Igreja revela-se assim, apesar de todas as fragilidades humanas que pertencem à sua fisionomia histórica, uma maravilhosa criação de amor feita para aproximar Cristo de cada homem e mulher que quer verdadeiramente encontrá-lo até o fim dos tempos. E na Igreja, o Senhor permanece sempre nosso contemporâneo. A Escritura não é uma coisa do passado. O Senhor não fala no passado, mas no presente. Fala hoje conosco, dai-nos luz, mostra-nos o caminho da vida, dai-nos comunhão e assim nos prepara e abre para a paz. Minha união com Deus, minha união com Jesus, justamente,
é nossa referência de cada dia. E na página 466, eu vou um pouco atrás, porque eu esqueci de falar, eu falei dessa dimensão histórica do último cisma que aconteceu na igreja com Monseigneur Lefebvre. Não temos a chance de conhecer Monseigneur Lefebvre. Não foi isso a questão. Não, mas eu coloquei isso porque eu me lembro nos anos 70 como foi uma coisa triste esse cisma com Monseigneur Lefebvre, que foi o bispo de nossa diocese na França. Monseigneur Lefebvre, que começou essa dimensão herética, que provocou um cisma, que começou nos anos 74 e que foi consumado em 1988. 1988, voilà. Et qui séparou de Rome, da comunhão com Roma, e que se chama a igreja tradicionalista. Eu ouvi falar que no Brasil tem uma corrente lá nesse momento que avança com esse tipo de coisa. Meu Deus, que triste isso, mas você não deve dar seriedade a esse tipo de influência. Por quê? Porque é uma coisa que, na França, infelizmente, não são muitos bons frutos dessa dimensão. Monseigneur Lefebvre morreu em não sei quais anos de 80, 90, mas hoje na França, se você pergunta quem é o sucessor de Monseigneur Lefebvre na França, na dimensão da igreja tradicionalista, ninguém sabe. Ninguém sabe, porque são muito fraccionados, não tem unidade nessa dimensão. Então, cuidado com essas influências, porque, mas é uma liturgia muito linda, muito séria, oui, bom. Mas então, eu anotei 3 oposições que fez Monseigneur Lefebvre com a igreja, que provocou o cisma. Oposição ao Concílio Vaticano II, ele não concordou com as definições e as constituições do Concílio. Então, cuidado de colocar em dúvida todo esse conteúdo teológico do Concílio, que é maravilhoso. Dei verbum, lumen gentium, gaudium et spes, são coisas maravilhosas, realmente, baseadas sobre a Sagrada Escritura. Eu não sei por que devemos rejeitar o Concílio Vaticano II. São santos teólogos que escreveram, Henri de Lubac, Congar, Journet, teólogos maravilhosos, uma teologia de santidade, que escreveram essas constituições. Monseigneur Lefebvre se rejeitou esse conteúdo do concílio. A segunda oposição foi, ele rejeitou a reforma litúrgica. A liturgia seja na língua língua popular, língua utilizada. Bom, de voltar ao latim. Por que o latim? Por que não seria o grego? Porque a primeira liturgia foi em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, então por que não seria com o grego? E finalmente, se é o grego, por que não seria também o hebraico, aramaico, que foi a língua de Jesus? Então foi essa oposição que foi uma reforma litúrgica muito importante, que beneficiamos hoje e que vamos beneficiar até os fins dos tempos. Por que fazer uma oposição? Por que recusar? E a terceira oposição foi a dimensão do ecumenismo, que é também rejeitado nesse cisma de Monseigneur Lefebvre. Bom, eu acho que nossos irmãos ortodoxos, nossos irmãos anglicanos, nossos irmãos protestantes têm valores cristãos muito lindos, muito belos. Tem coisa, tem pecado, tem exagero, tem heresia, também nessas comunidades cristãs, como pode acontecer nas comunidades católicas, nas paróquias, a influência de um lado ou do outro, mas tem valores muito lindos desse lado, das outras igrejas. Então, infelizmente, eu acho que não devemos... Bom, as brechas provocadas por esse tipo de divisão não devemos seguir. Queridos irmãos e irmãs, eu não aconselharia. Eu conheço pessoas muito sérias e cristãos muito bons que são nessa tendência, mas eu não vou aprovar de ir nessa direção, até dizer, por exemplo, que a sede de Roma é vacante, como eu ouvi falar
Aqui no Brasil, pessoas que dizem a sede de Roma é vacante. Não tem um bispo de Roma, o Papa que seja abençoado por Deus. Não, lá eu não vou poder seguir esse movimento, me desculpa. Eu vou poder amar os irmãos que são lá, que eu conheço alguns, mas seguir essa direção, não. Devemos ser muito vigilantes. E bem trabalhar essa questão na história, para bem verificar. Depois, vamos avançar. Na página 470, dizemos, Pedro continua sendo a rocha sobre a qual Jesus construiu a sua igreja. Porque no longo da história, são alguns que reagiram dizendo, mas não, Pedro foi Pedro, mas hoje é um outro, não tem nada a ver com a sucessão de Pedro. Pensando que as promessas de Jesus a Pedro foi por ele, ponto final. Não tem sucessão. Sim, tem sucessão. Sucessão apostólica, para nós, faz parte de nossa fé católica. Porque senão, vamos dizer com alguns teólogos protestantes ou outros que dizem, não, mas as palavras de Jesus a Pedro foi para Pedro, ponto final. Depois, a igreja se vira de um outro jeito. Então, Pedro continua essa rocha. E o Papa fala de uma pirâmide invertida. O vértice encontra-se abaixo da base. Por isso, aqueles que exercem a autoridade chamam-se ministros, porque, segundo o significado original da palavra, são os menores no meio de todos. Uma pirâmide invertida, e o Papa é chamado servo do servo, servidor do servidor. Não é um chefe em cima da pirâmide. Então, nossa lógica também deve ser trabalhada um pouco. O servidor do servidor, ele é embaixo. Ele é servidor dos outros ministros. E ministro, como diz o Papa Francisco, vem da palavra menor. Menor, ministre, é a mesma raiz. Um ministro é um servidor dos outros. Página 470. Servindo o povo de Deus, que cada bispo se torna, para a porção do rebanho, ele está confiado, vicarius Christi. Vigário de Cristo. Vigário daquele Jesus que na última ceia se ajoelhou a lavar os pés dos apóstolos. E num tal horizonte, o sucessor de Pedro nada mais é do que servus servorum Dei. Servo dos servos. Finalmente, o caminho sinodal culmina na escuta do bispo de Roma, chamado a pronunciar-se como pastor e doutor de todos os cristãos, não a partir das suas convicções pessoais, mas como suprema testemunha da fides ecclesiae, da fé eclesial, garante da obediência e da conformidade da igreja com a vontade de Deus, o evangelho de Cristo e a tradição da igreja. Eu acho que acreditar e viver em comunhão com nosso Papa e renovar nossa fé eclesial, e consolidar nossa fé eclesial. Se o Papa Francisco, como ele é, nos mostra o caminho, por que eu vou contrariar? Por que eu vou reclamar? Eu sou muito feliz desse Papa. Eu fui muito feliz do Papa Bento XVI e talvez ainda mais do Papa João Paulo II. Nós somos da geração João Paulo II. Mas cada Papa é um tesouro, é um dom de Deus e do Espírito Santo pela Igreja. É o sucessor do Papa Francisco, que Deus prepara, não sei quem será, mas com certeza será o pastor do barco da Igreja que Deus vai nos dar. Eu sou muito feliz dessa fé católica e dessa fé com o pastor que o Senhor nos envia. Ah oui, realmente. É a primeira vez que eu descubro um Papa que por exemplo, fala da presença do demônio. Cuidado, o demônio existe, o diabo. Meu Deus, um Papa falar assim. E do outro lado, ele fala do batismo do Espírito Santo, ele fala, ele abre o sínodo dizendo, o protagonista não é alguém dentre nós, é o Espírito Santo. Ele encontrou nosso presidente, lá, o presidente Macron da França, em Marseille, há 15 dias atrás,
meu Deus, foi fantástico. Como, a maneira que ele fala aos governantes. Hein? Ele tem uma liberdade para falar aos governantes. Ele falou a Macron que não deve ajudar a fazer essa liberalização do aborto. Bom, como aqui, por exemplo, nesse momento, ele falou sobre isso. Bom, Macron, 15 dias depois, diz que isso deveria fazer parte da Constituição francesa, a liberalização do aborto. Então, que pena. Ele falou, portanto, o Papa falou muito bem com nosso presidente. Infelizmente, 15 dias depois, ele esqueci. Bom, mas... Então, se fala a página 471 da sucessão apostólica. Os bispos são os guardiãos, autênticos guardiãos, intérpretes e testemunha da fé de toda a igreja. Tudo isso também devemos verificar se temos essa visão, essa ideia que os bispos, em colegialidade com o Papa, têm essa mesma visão, né, mesma função que o pastor supremo. E depois, eu citei também essa dimensão do sensus fidei, o sentido da fé, hein, que fala dentro do povo de Deus. Página 472. Na fecunda ligação entre o sensus fidei do povo de Deus e a função do magistério dos pastores. E por isso que o Papa convoca o sínodo para verificar esse sensus fidei que os bispos podem partilhar, relatar, hein, para verificar. Porque o povo de Deus também tem o Espírito Santo. E precisa de momentos e de tempo para escutar, recolher o que o povo de Deus manifesta. E esse ano, por exemplo, o sínodo foi preparado com um tempo de retiro, 3 dias, 2 ou 3 dias. Depois de sábado, domingo, segunda, um tempo de retiro lá numa casa que conhecemos, lá a 15 quilômetros de Roma. Todos os participantes do sínodo começaram com um retiro, hein, o Papa desejou isso, que foi pregado pelo antigo mestre da ordem dominicano, Timothy Radcliffe, um grande pregador, moderno, dominicano, profundo, e uma religiosa italiana que eu não conheço. A dimensão da sinodalidade, também, página 472, concerne complementaridade e cooperação. O instrumento do sínodo fala da importância da complementaridade. Podemos pensar complementaridade dos carismas na igreja, hein? E cooperação mútua. São Bento salienta que muitas vezes o Senhor revela a melhor decisão a quem não ocupa posição relevante na comunidade. Nesse caso, o mais jovem pode ter uma inspiração muito boa a transmitir. Assim, os bispos têm o cuidado de alcançar todos, a fim de que no desenrolar ordenado do caminho sinodal se realize aquilo que o apóstolo Paulo recomenda às comunidades. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, abraçai o que é bom. Número 5, valorização da subsidiariedade. Um outro termo que é um pouco técnico também. Hein? O que é esse termo técnico? O Papa Pio XI, em 1929, sublinhou a importância dessa palavra, que se tornou uma coisa utilizada depois. O que significa subsidiariedade? É uma lei natural, a subsidiariedade, que se, por exemplo, um comunitário pode fazer uma coisa, uma responsabilidade X, então não precisa que seja o pastor que exerce esse serviço, se um comunitário pode fazer. Então, significa que a qualquer nível, um bispo pode fazer alguma coisa, mas se outros padres podem fazer, ele vai dar uma delegação, ele vai fazer confiança,
ele vai exercer a subsidiariedade. Não precisa que seja o bispo que vem cuidar da comunidade, todas as comunidades do Rio de Janeiro. O bispo não vai fazer isso. Ele vai fazer confiança ao responsável local, Isso é a subsidiariedade. O Papa vai fazer confiança aos bispos cardeais. Os bispos vão fazer confiança aos padres. Os padres vão fazer confiança aos leigos engajados, responsáveis de movimentos. E ele vai considerar cada nessa responsabilidade. Isso se chama subsidiariedade. Então, a importância dos corpos intermediários. E isso nos ajuda contra todas as formas de totalitarismo, todas as formas de uniformizar, de ditadura, quando o chefe decide de tudo. Não deve ser assim. Cada pessoa deve ser responsável a seu nível. Não é porque eu sou um fundador da comunidade que eu vou entrar na cozinha e fazer uma revolução na cozinha. Não, eu não vou me permitir de fazer isso. Eu não tenho direito de fazer isso. Eu vou falar ao responsável. E também eu não vou tomar alguma coisa da cozinha porque eu sou o fundador, ele é o responsável da comunidade, ele pode entrar na cozinha e fazer o que ele quer. Não, isso é sem respeito da subsidiariedade. A qualquer nível, devemos considerar quem é o responsável dessa coisa aqui, desse serviço. Valorização dos corpos intermediários. Atualmente, a falta de respeito pelo princípio da subsidiariedade propagou-se como um vírus, disse o Papa Francisco. Todas as partes de um corpo são necessárias. E a parte que pode parecer mais frágil é mais importante. Na realidade, é mais necessária ao corpo. Número 6, abertura ecumênica, já falamos um pouco sobre isso. Você pode ler essa dimensão importante. Eu tentei de dar uma citação que seja um pouco essencial. As comunidades cristãs, a partir do único batismo, como acabamos de falar. E, enfim, no final, número 7, são 7 pequenos capítulos, o diálogo no sentido da escuta sinodal. O diálogo é muito importante. O sínodo dos bispos é o ponto de convergência desse dinamismo da escuta. O caminho sinodal começa por escutar o povo. Qual é a tua escuta dos outros? Escutando os outros, tu vai curar de tua própria escuta excessiva sobre ti, exagerada. Isso participa da função profética de Cristo. Porque o que diz respeito a todos deve ser tratado por todos. É uma palavra muito sábia também na igreja, isso, essa palavra. Uma igreja sinodal e uma igreja da escuta sente que escutar é mais do que ouvir. Sim, ouvi. Você ouviu, mas você não escutou. Uma escuta recíproca. Com o povo fiel, escuta do povo, escuta do colégio episcopal, dos pastores, e escuta do sucessor de Pedro. São 3 dimensões da escuta. Interessante. É assim que é uma escuta do Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que fala às igrejas. Se escutamos e consideramos essas 3 dimensões, povo fiel, povo de Deus, o colégio dos pastores, dos bispos, e o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. O Papa Francisco cita que um médico ilustre, habituado a cuidar das feridas da alma, a ele foi perguntado qual era a maior necessidade do ser humano. Eu acho que nossas irmãs que trabalham a psicologia não vão dizer o contrário. A maior necessidade do ser humano, esse médico ilustre respondeu, o desejo ilimitado de ser escutado. Cada pessoa humana é um abismo de desejo de ser escutado, de ser
compreendido, de ser conhecido, de ser reconhecido e, finalmente, de ser amado. É um abismo que suga toda a nossa escuta. São pessoas que quando você começa a dizer, então, como você está? Se você começa a dizer isso, eu sei que são algumas pessoas, eu não vou fazer essa pergunta, porque tu tem 1 hora de resposta. Porque mostra um abismo de necessidade, de escuta, que não acaba. A pessoa vai passar toda a vida dela. Mas a fé vem da escuta, e a escuta, e essa fé vem da palavra de Deus, essa verdadeira escuta que devemos desenvolver. Entre os 5 sentidos, diz o Papa Francisco, parece que Deus privilegia precisamente o ouvido, talvez por ser menos invasivo, mais discreto do que a vista. Hoje é muito a vista, audiovisual, as coisas são muito no visível. E faz uma geração muito voyeurista. E devemos desenvolver mais a escuta que o visível, o sentido de ver. E a escuta, diz o Papa, corresponde ao estilo humilde de Deus. Bonita essa expressão. Deus está te escutando. Deus te escuta como nenhuma criatura vai te escutar. Deus te escuta realmente, de dia como de noite. Deus tem uma escuta de tua vida, de tuas preocupações como ninguém. Santo Agostinho convida a escutar com o coração, corde audire. E a etimologia latina, audire, é a mesma que obedecer. Obi, audire, escuta, audire, obediência, são duas palavras semelhantes. Mas cuidado, diz o Papa, porque não é uma verdadeira escuta quando é o contrário de escutar, espionar. Uma escuta para fazer uma armadilha ao outro, espionar, isso é terrível. Para julgar, criticar, a qual ponto ele vai falar, ele vai dizer, ele vai fazer. Devemos escutar através do ouvido de Deus, o apostolado do ouvido. Então, justamente, em nossa comunidade, trabalhamos muito essa dimensão, eu acho, mas precisa. Não acabamos, porque é uma coisa enorme a trabalhar, mas em todas nossas casas, essa dimensão da escuta, o acolhimento dos retirantes, que não é um acompanhamento que propomos, mas é acolhimento, se chama acolhimento espiritual, porque o acompanhamento é uma coisa regular, uma coisa que é regular com a mesma pessoa. Isso é acompanhamento espiritual. Quando é um acolhimento espiritual, é uma coisa pontual. Eu vou abrir meu coração com essa pessoa. E depois eu posso fazer com uma outra pessoa. Isso não se chama acompanhamento, se chama acolhimento espiritual. Então, preciso de bem saber quem me acompanha. Deve ser uma pessoa regular. Quem me acompanha para viver essa escuta e para receber uma direção de Deus, mas também de viver isso em dimensão eclesial, em dimensão comunitária, em dimensão local, mas também internacional, de rezar pela igreja no plano mundial, no plano geral, não somente a pequena igreja que é nossa vida cristã local, da paróquia, da comunidade, da diocese, mas também com essa visão que se passa nesse momento do sínodo dos bispos do mundo inteiro com nosso Santo Padre. Então, que o Senhor abençoe nossa fé, nossa prática, e que Ele nos faz descobrir as maravilhas de Deus dada à sua igreja. Amém? Nós vamos, para aqueles que estão nos assistindo, confiar essa escuta humilde à Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eu vou chamar o Padre João para dar a bênção, aqueles que estão assistindo pela transmissão, e concluir esse momento de ensino. O Senhor esteja convosco. Que vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.